Amém, queridos irmãos? Chegamos à segunda-feira de uma nova série do Alimento Diário, intitulada Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Continuamos no Evangelho de João. E o primeiro volume dessa série, o título é Você está disposto a mudar de vida? O título da primeira semana, A Festa dos Tabernáculos. E o título da segunda-feira é A Proteção dos Muros. O versículo Neemias 2,17, que diz: Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, e obrigado, pois nesse dia, mais uma vez, contamos com a tua misericórdia, que se renova a cada dia. Contamos com a tua graça, a tua superabundante graça, que traz-nos todas as tuas riquezas, tudo o que tu és. Hoje podemos ter comunhão contigo, hoje podemos desfrutar do Senhor, desfrutar de uma festa com o Senhor, uma festa cheia de alegria, cheia de vida, cheia de espírito. Obrigado, Senhor, obrigado, pois o Senhor, através de tua morte, através de ter tomado o cálice da maldição, nos deu hoje a oportunidade de dia após dia vivermos em festa contigo, de experimentarmos o cálice da bênção, o desfrute de tua pessoa e de tuas riquezas. Seremos-te eternamente gratos, Senhor, e te louvaremos por toda a eternidade. Tu és digno de todo louvor, glória e honra. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então começamos uma nova série no Alimento Diário e durante os próximos 6 meses continuaremos entrando no Evangelho de João, desfrutando de muitas riquezas que o Senhor ainda tem para nos dar. E nessa segunda parte, na primeira semana, nós vamos ver um pouco a respeito da festa dos tabernáculos, na verdade, das festas do povo judeu. Qual é o significado delas para nós, espiritualmente falando? E por quê? Porque chegando no capítulo 7 do Evangelho de João, nos primeiros 2 versículos, nós lemos: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então vamos ver um pouco sobre a festa dos tabernáculos e, na verdade, essa semana ver também as demais festas do povo de Israel, o que elas significavam para nós. Vamos começar, irmãos, entendendo aqui o título da segunda-feira, Proteção dos Muros. Entendendo que o Senhor, desde o princípio, o que Ele quer é inserir o homem num ambiente de alegria, de felicidade. Quando Deus cria o Jardim do Éden, Ele cria tudo pronto para que o homem pudesse desfrutar. Nós vamos ver isso durante a semana, vamos lembrar também de Provérbios 8, quando nós víamos a relação do filho e do pai antes da criação de todas as coisas na eternidade passada. Eternidade passada você entende, por favor, né? Talvez o termo não esteja tão correto, mas para designar a diferença entre antes da criação e depois da criação. Então nós vemos que era um ambiente de muita alegria, de muito desfrute, e era nesse ambiente que Deus queria inserir o homem. Agora, o que tem isso, esse ambiente de alegria, de prazer, de felicidade, o que tem isso a ver com essa questão dos muros? Então eu vou explicar isso tomando o exemplo que aconteceu no Jardim do Éden para depois trazer a situação do povo de Israel depois do cativeiro na Babilônia. Eu vou apenas tocar um ponto aqui. Mais à frente na semana ainda nós vamos voltar ao que aconteceu no jardim, mas aqui eu quero mostrar para você entender a importância da restauração dos muros, da proteção dos muros. Então, quando em Gênesis 2, quando já Adão havia sido criado, versículo 15, Gênesis 2, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, você perceba que quando fala de cultivar, tem relação com a vida. O jardim, as coisas no jardim, elas precisavam ser cultivadas.
Da mesma forma, irmãos, aquilo que Deus nos deu também precisa ser cultivado. Deus nos deu muitas coisas, irmãos. Deus nos deu o seu nome para invocar, a sua palavra para nós desfrutarmos e principalmente para nós obedecermos. Ele nos deu os irmãos, a igreja, enfim. Quanto disso nós temos cultivado? Ele deu a sua família. Então, muitas coisas Deus nos deu e precisam ser cultivadas. Por exemplo, na segunda epístola de Pedro, Pedro diz o seguinte, versículo 3, capítulo 1. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, veja, doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Veja, versículo 3 e versículo 4, nós vemos que Deus ele tem nos doado, primeiramente, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Aqui a piedade é você se parecer com Deus, mas não exteriormente, interiormente. E as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E aí, esses dois versículos eles falam daquilo que Deus nos doou. A partir do versículo 5, ele fala de nós cultivarmos. Então ele diz assim, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Veja, tudo isso, irmãos, é algo que Deus nos deu e que nós, com a nossa diligência, porque é muito importante nós sermos diligentes com as coisas de Deus, nós precisamos cultivar, certo? E aqui ele termina dizendo, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, entende? Cultivar é fazer aumentar. Essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem ativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E no final, versículo 11 diz, pois é desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essas coisas nós cultivamos, as coisas que Deus nos dá. Então, isso é muito importante, porque diz respeito a crescimento de vida, diz respeito a dar frutos. Agora, no segundo ponto, é o que eu quero desenvolver. O Senhor também havia dito para Adão, para ele guardar o jardim. Então, você entende cultivar com relação à vida, com relação à expressão, mas guardar tem relação ao domínio, a não deixar que nada negativo, o inimigo, entre no jardim. Os muros, como nós vamos ver essa semana, eles representam o governo divino. E aqui no Jardim do Éden não havia um relato de muros. Por quê? Porque o governo divino havia sido dado para Adão, havia sido dito para ele, para que ele guardasse, ele dominasse sobre todas as coisas. Mas nós sabemos, irmãos, que em determinado momento, por não ter guardado corretamente o jardim, a serpente entrou, falou com Eva, destilou o seu veneno e causou a maior tragédia da história da humanidade. O homem, que era para viver eternamente em festa com Deus, onde Deus havia lhe proporcionado todas as coisas para o seu aprazimento, havia então, após ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no homem, com o pecado a morte. O homem então se desconecta de Deus, se desconecta de todas as coisas, de tudo que é verdade, todas as coisas positivas no universo. E o homem então é expulso do Jardim do Éden. Então é muito importante, irmãos, na nossa vida, nós aprendemos a cultivar, a fazer aquilo que Deus nos deu crescer, a usar aquilo que Deus nos deu. Por exemplo, o nome do Senhor, a palavra. Hoje o Senhor, Ele nos deu, eu me lembro da parábola dos talentos.
Por quê? Veja só, a parábola dos talentos, isso é um pequeno parênteses, né? Parábola dos talentos, irmãos, aquele que recebeu 5 talentos, lhe foi dito para negociar esses talentos. E a parábola diz que ele saiu imediatamente. Quer dizer, a palavra que ele recebeu da parte de Deus, para ele foi uma ordem e ele se moveu. O segundo, que recebeu 2 talentos, a mesma coisa. Mas o terceiro, ele começa a arrazoar a respeito da palavra. E ele chega numa conclusão. Deus é severo. Então é melhor eu guardar o meu talento e não aplicá-lo, não tentar negociar e possivelmente perder. E quando o Senhor volta, irmãos, para os dois, para o primeiro de 5, depois para o de 2, ele diz: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas para aquele de 1 talento, ele chama de servo mau e negligente. Lembra quando eu li 2 Pedro? Nós fazemos o quê? Nós reunimos toda a nossa diligência e associamos com a fé, que é tudo aquilo que Deus nos deu para fazer essas coisas multiplicarem. É o mesmo princípio da parábola dos talentos. Só que aquele de 1 talento não fez isso. Ele preferiu arrazoar a respeito da palavra de Deus, criar um sentimento que estava dentro dele a respeito da ordem de Deus e seguir o caminho dele. Isso é muito perigoso, irmão. Seguir o nosso próprio caminho, que nós achamos, é muito perigoso. Caim fez isso também. E por que eu entrei nesse parênteses da parábola dos talentos? Porque uma das coisas que o Senhor falou para o servo de 1 talento era: você deveria, no mínimo, ter entregue aquilo que eu te dei para os banqueiros, e eles, ou para o banqueiro, né? E ele te ajudaria a multiplicar e eu receberia com juros aquilo que eu te dei. Você entende o conceito de juros, não é? Você tem o resultado, né? O produto final e o inicial. Então, o final menos inicial. Se for negativo, perdeu. Se for positivo, é lucro. Isso quer dizer, aplicado à nossa experiência, o seguinte, irmão. Se, quando você estiver diante do Senhor, no tribunal de Cristo, Ele olhar para você e você não tiver lucro, quer dizer, você não cresceu, você é a mesma coisa quando você recebeu a salvação. Ou até você piorou. Quer dizer, o Senhor não obteve lucro. Você não é um servo bom e fiel, é um servo mau e negligente. Então, na nossa vida, irmãos, nós precisamos sempre dar lucro ao Senhor. Quer dizer, o nosso resultado final na volta do Senhor, nosso estado na volta do Senhor, tem que ser maior do que quando nós recebemos a salvação. E essa questão do banqueiro, hoje, irmãos, quantas coisas o Senhor tem nos dado como banqueiro. Nós temos a palavra profética, nós temos as saídas coletivas para a comportagem, nós temos os irmãos pegando fogo nas reuniões, nós temos as tropas, os capitães. Se você olhar bem, todas essas coisas, e aí você vai lá em 2 Pedro e você entende que Deus está dando todas as coisas, está doando todas as coisas para que nós sejamos participantes da sua natureza. Quer dizer, para que nós cresçamos na vida e na piedade. Então o objetivo é esse. Agora, da nossa parte, irmãos, é preciso diligência. Da nossa parte, irmãos, é preciso cultivar. E o ponto importante, nós precisamos também, irmãos, guardar. E aqui entra a questão dos muros. Por quê? Deixa eu ler alguns trechos do Alimento Diário e você vai entender a história por trás disso, para entender o significado espiritual. Primeiramente, eu vou ler aqui na página 7, terceiro parágrafo. Veja que aplicação maravilhosa. Qual é, então, a relação entre os muros de Jerusalém e uma festa? Na Bíblia, festa representa descanso, alegria, prazer. Mesmo que o templo já estivesse restaurado, o ambiente em Jerusalém jamais seria de descanso e prazer para os judeus sem os muros reedificados, pois somente estes lhes proporcionariam governo e segurança. E quanto a nós? Há muros protegendo o nosso interior ou o nosso coração é terra de ninguém? E quanto à nossa família e a igreja onde nos reunimos, temos realmente certeza de que aí há o governo de Deus? Vejamos as passagens da Bíblia que nos falam sobre essa reedificação.
Neemias é o livro que descreve a reconstrução dos muros de Jerusalém. O templo e a cidade haviam sido destruídos pelo exército do rei Nabucodonosor, e parte do povo havia sido levada cativo para a Babilônia. Depois de um tempo, o Império Babilônico foi dominado pelo Império Persa. E graças a uma profecia bíblica, o rei persa Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus voltassem à Judéia e ali reconstruísse o templo. Uma pausa aqui na leitura do Alimento Diário. Isso está em Esdras, e o livro de Esdras então nos mostra a reedificação do templo, a casa de Deus. Vamos voltar para a leitura. Por essa razão, aproximadamente 50 mil pessoas voltaram. Mesmo diante de tantas dificuldades, no ano 516 a.C., sob a liderança de Zorobabel e Jesua, o templo foi restaurado, ainda que menos majestoso do que o primeiro templo de Salomão. Uma vez restaurado o templo, imagina-se que tudo tivesse voltado à normalidade e que todos estivessem felizes em sua terra. Todavia, 71 anos depois da conclusão da obra do templo, chegou a Neemias a notícia de que Jerusalém estava abandonada e em ruínas, mostrando a necessidade vital de se reconstruírem os muros para restabelecer o governo de Deus naquela cidade. Então veja, no tempo em que se restaurou o templo, só 50 mil pessoas de milhões voltaram com o encargo de reconstruir o templo. Ainda assim, após aquela obra terminada, irmãos, a cidade de Jerusalém não avançava. Por que não avançava? Porque não tinha muros. Então, os inimigos invadiam, você não sabia os limites, onde era Jerusalém, onde não era, então virou literalmente terra de ninguém. E eu gostei muito dessa associação ao nosso coração, à nossa família, porque se não há os muros que representam o governo divino, irmão, tudo entra no nosso coração, tudo entra na nossa família, na nossa casa, e a gente acha normal. Por quê? Porque não tem um muro para mostrar, ó, daqui não é para passar. Eu sempre digo o seguinte, às vezes a gente ouve, o mundo está entrando na igreja. Irmão, se o mundo está entrando na igreja é porque o mundo entrou em mim. E eu trouxe o mundo para a igreja, porque eu sou a igreja. Eu tenho que colocar, o governo divino tem que ser muito claro na minha vida, para que a hora que as coisas do mundo baterem, elas não vão entrar nem na minha casa, nem na minha vida, nem na igreja. Mas se é na minha casa, na minha vida, não há o governo divino, se para mim tanto faz a palavra de Deus, a ordem de Deus, se eu ainda tenho um viver religioso hipócrita, não tenha dúvida, o inimigo vai entrar e vai fazer a festa. A festa vai ser dele, não nossa com Deus. Vou terminar de ler, página 8, agora penúltimo parágrafo, é a continuação. Naquele tempo, Neemias era copeiro do rei persa Artaxerxes. Por intermédio de seu irmão e de outros companheiros, ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava em grande miséria e desprezo, porque seus muros estavam derrubados e suas portas queimadas. Aí agora já esse relato é do livro de Neemias. Então Esdras fala da reconstrução do templo, Neemias dos muros de Jerusalém. Isso demonstra que não basta restaurar o templo sem reconstruir também os muros que protegem a cidade, porque sem os muros não se pode estabelecer um governo dentro de seus limites. Então veja, irmãos, primeiro eles reconstruíram o templo, muito bom, mas o segundo passo, tão importante quanto o primeiro de reconstruir o templo, era reconstruir os muros. Não foi feito isso e a cidade de Jerusalém estava em miséria. O versículo que nós lemos fala de opróbrio, de vergonha. Então é muito importante, irmãos, saber os limites que Deus deu através da sua palavra, o governo divino, na nossa vida, na nossa casa. Do contrário, sem os muros, a nossa vida, a nossa família fica como Jerusalém, fica em vergonha, miséria. E não é isso, irmãos, que Deus quer para nós. Pelo contrário, Deus quer nos levar para esse ambiente maravilhoso de festa, de alegria. Durante a semana nós vamos ver mais sobre isso, mais princípios espirituais. Uma semana muito rica do alimento diário. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.